Quero compartilhar com você nesse vídeo 5 passos para criar filhos felizes. A criança, a gente não ensina ela a ser esperta e perceber certas coisas. À medida em que ela vai se desenvolvendo, mesmo quando bebê, ela começa a perceber aquele que atende mais rápido ao seu choro, às suas manhas, aquele que está pronto a atender logo que ela dá um grito ou se assusta. Tudo isso ela vai percebendo e desde pequeno isso ninguém ensina. Ela vai aprendendo, porque ela é um ser social e toda essa interação que ela vai tendo vai auxiliando ela a criar as sensações, as percepções que ela tem com relação ao outro. Não quero aqui ficar educando o pai, dizendo o que é certo, o que é errado fazer com o filho. A minha intenção não é essa, mas é de enfatizar algumas atitudes que podem melhorar cada vez mais o convívio e entender melhor na educação dos filhos para ter uma boa vivência, uma harmonia na casa e uma condição de relação maravilhosa entre pais e filhos. Vamos aqui dar uma caminhada de 5 passos em atitudes mais eficazes para esse melhor convívio. Passo número 1. Autoridade gera cumplicidade. Eu recebi no meu consultório alguns pais, alguns relatos de famílias com uma grande dificuldade no convívio da família, entre a relação entre os pais e os filhos, com relação aos combinados, os acordos, as regras de casa, principalmente no dia a dia. É muito comum uma criança chegar para sua mãe, por exemplo, e pedir alguma coisa para ela. E aí ela não deixa ele fazer ou não dá o que ele está querendo. Ele, nesse mesmo momento, ele vai se dirigir ao pai que está em um outro lugar diferente e vai pedir a mesma coisa. Se esses pais não estão em acordo, em cumplicidade nessa autoridade e nos combinados e nas regras de casa, o que vai acontecer nesse momento? O pai pode chegar ao ponto de dizer sim para esse filho. E o que acontece? Existe um desrespeito, ou seja, uma desautorização numa palavra que já foi dada na mesma situação. E isso é muito difícil, porque começa a dificultar essas relações, né? Essa disputa de autoridades, além da gente passar para os nossos filhos uma falta de união entre esses pais, mostra para ele o que eu já falei, um desrespeito. E aí a gente começa a ensinar para essa criança, se continuar essa situação, que a gente vai mostrar para ela que essa noção, esse conceito de autoridade não existe. Não existe dentro da casa dele e não vai existir lá fora, ele não vai ter esse convívio, né? E é muito prejudicial para o relacionamento conjugal. Mas também é prejudicial para aqueles casos em que os pais moram separados. Naqueles casos em que essa criança é criada pela avó porque a mãe trabalha o dia todo ou pela tia. E aí isso também se aplica, esse conceito também se aplica nesses outros casos, porque hoje a gente entende que existe uma formação familiar diferente, não tão nuclear como a gente conhece, de pai, mãe, os filhos. Mas todos esses conceitos e tudo que eu falar aqui vai se aplicar em todos os modelos de família. Passo número 2. O que é esse passo número 2? Jogando lá e cá. Quando duas pessoas se unem, a gente entende que são 2 universos tentando se unir. São pessoas diferentes, com criações diferentes, com usos e costumes diferentes, pensamentos, personalidades, enfim, 2 pessoas diferentes tentando se unir. E isso não tem problema nenhum, porque isso a gente vai aprendendo com o tempo sem problemas, não é? Agora, quando a
a gente vai falar sobre essas duas pessoas, esses dois mundos, criando uma pessoa, um terceiro mundo. Aí precisa se pensar no que vai passar desse pai ou dessa mãe, desse pai ou dessa mãe para essa criança. Isso precisa estar em acordo. Na criação dos filhos, esses dois diferentes precisam estar muito unidos e sabendo o que vai passar para essa terceira pessoa que vai unir esses dois mundos diferentes. E se a gente não está de acordo com isso, um grande problema se instaura nessa relação. No jogo lá e cá, a criança fica no meio, querendo saber se o que o pai está falando é aquilo que vai seguir, se aquilo que a mãe está falando é aquilo que vai seguir, e ela fica ali, esperando esse jogo acabar e quem que vai ganhar nesse momento, quem vai ganhar a partida. E aí, nessa disputa de pai, que quer que a sua palavra seja respeitada, e a mãe, que o seu querer seja feito, a atenção desses pais foge totalmente a essa criança. A criança já não é mais o foco. Cria-se um problema maior, que esses pais vão criar essa questão entre eles, e a criança vai ficar sem a punição ou sem a correção, e ela vai entender que o quê? Nesse jogo, quem ganha é ela, porque ela vai poder continuar emitindo esses maus comportamentos, fazendo as coisas erradas que ela está fazendo, não vai ser punido. Por quê? Porque o jogo não está com ela, está entre o pai e a mãe, quem que vai vencer a sua palavra final. Vamos agora ao passo 3. Responsabilidade. Não transfira a sua responsabilidade para ninguém. Se essa criança é cuidada pela avó, pela tia, pela mãe, pelo pai, não transfira. Você que cuida de uma criança, você tem uma autoridade e tem a sua responsabilidade de cuidar dela, de orientar, de cuidar, de conduzir todo esse momento em que você estiver com ela. Se você ficar 24 horas, então você vai ter 24 horas de cuidado e condução nessa relação. O importante é que você entenda isso, que você tenha responsabilidade e autoridade sobre ela. Como que a gente vai entender sobre isso? Vamos imaginar uma mãe sobrecarregada de trabalho dentro de casa. Filho, casa, roupa, comida, tudo para fazer, tudo para dar conta e aquela agitação, aquela correria. E ela já fica tão exausta e começa a ameaçar, ela já está com tanta coisa para fazer que ela começa a transferir a responsabilidade dela. E aí ela começa a ameaçar os filhos falando: olha, quando seu pai chegar em casa, ele vai saber de tudo que vocês estão fazendo. Quando seu pai chegar, você vai ver só com ele. A hora que seu pai chegar, ele vai resolver isso com você. Você transferiu toda essa responsabilidade que você tem, essa autoridade, você transferiu para o outro. E aí vamos pensar na hora que esse outro chega em casa, que esse pai chega em casa ou que essa mãe chega em casa. Cansado também, exausto do trabalho, querendo também descansar. E esse que ficou em casa com essa criança começa a fazer o quê? A despejar tudo em cima desse que chegou novo. E aí, esse turbilhão de cansaço e de estresse vão culminar em duas atitudes. Uma, ou esse pai vai pegar o chinelo, o cinto, varinha, qualquer coisa que tiver perto dele para castigar logo e acabar com esse problema. É isso que está acontecendo? Então vamos acabar. Vou botar de castigo, vou brigar e tal. Ele já está enfurecido com aquilo, então quer resolver o problema a todo custo. Essa é uma atitude. E uma outra atitude que pode acontecer também é simplesmente negligenciar. Aí toda aquela ameaça que aconteceu durante o dia, quando o pai chega e não faz nada, não tem nenhuma conversa, não tem castigo, não tem nada, reação nenhuma, simplesmente não quer saber o que está acontecendo. Ele não quer se envolver com nada daquilo, que ele está muito cansado.
E aí o que essa criança vai entender? Que a mãe ameaça, fala e não faz nada. E esse pai também não faz nada. E o que pode acontecer? Ela vai continuar fazendo o que ela já estava fazendo, porque não dá em nada. Então, melhor é o que ela está fazendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse passo, porque é um passo que muitos casais, muitas famílias têm uma grande dificuldade e um sério problema. Bom, o passo 4 é o passo em que a gente vai falar sobre cada um tem o seu lugar. Sim, é muito importante a gente pensar sobre isso, porque em muitos casos a gente vê acontecendo pais botando os filhos contra as mães, ou mães botando os filhos contra os pais, e isso é muito sério, que envolve alguns valores e alguns conceitos que a gente precisa parar para pensar um pouquinho. Nesse caso, a gente pode pensar em algumas frases que a gente já ouviu, você já deve ter ouvido também sobre isso, quando um fala assim, olha, não liga para sua mãe não, ela é maluca, deixa ela falando sozinha, esquece, deixa ela para lá. Ou a seguinte frase, deixa que eu resolvo com seu pai, ele é muito durão, não liga para ele não. Gente, isso é um perigo muito grande, porque tudo que a gente fala sobre criação de filhos, educação das crianças, a gente está produzindo e cuidando de conceitos e valores que eles vão lidar lá na frente, na vida deles, na família deles, no trabalho, no estudo. Por isso que eu vejo uma importância muito grande de compartilhar essas coisas com vocês, porque a criança, ela não é um adulto pequenininho, é um ser em construção. E nós que estamos cuidando da educação e da criação deles, é que somos responsáveis por colocar cada tijolinho, cada janela, cada porta. E quando ele chegar lá na frente, sendo um homem formado, uma mulher formada, o que a gente construiu? Quando a gente fala sobre esse passo 4, em que a gente joga um contra o outro, a gente faz com que esses pais percam o respeito, a admiração desses filhos. E se eles não aprendem esses tipos de valores dentro de casa, com a gente, com os pais, o que eles vão fazer quando eles estiverem num ambiente fora de casa? Eles não vão ter esses valores neles para passar para frente. Então, o que vai ser desse ser humano, o que vai ser da nossa sociedade lá na frente, se hoje a gente não se preocupa com esse tipo de valor? Ele simplesmente não vai ter respeito por ninguém, não vai ter admiração por ninguém, porque as duas grandes autoridades que ele tem na vida não ensinou isso para eles. Bom, vamos para o passo 5. Vai falar sobre união. Sim. Antigamente era muito comum as famílias muito numerosas, né, dos filhos mais velhos cuidarem dos filhos mais novos. E os pais, né, já com uma certa idade, continuavam a conduzir a casa e todo o trabalho braçal, em roça, em sítio, fazenda, enfim, no comércio, enquanto os filhos mais velhos assumiam esse papel. E acabava que essas relações entre os irmãos, de pai, de filho, de mãe, acabavam tendo uma certa distância de um lado e proximidade do outro. Não é verdade? Você pode ter passado por isso ou conhece alguém que tenha passado por isso. Só que hoje a gente vive em uma situação diferente, em que as famílias, elas são menores. E com as famílias menores, os pais acabam se dividindo entre os filhos, por conta da sua semelhança nos seus perfis comportamentais. Um filho se parece nas suas características e personalidades mais com a mãe, o outro se parece mais com o seu pai, então eles vão se juntando mais, se aproximando mais. E aí, quando
um não concorda com o que o outro está fazendo, ou não entende muito por conta da sua personalidade diferente, por conta do seu gênio diferente, e aí acaba tendo um distanciamento. E aí pode acontecer da gente ouvir algumas coisas tipo assim, ó, seu filho fez isso, vai tomar conta da sua filha porque ela tá fazendo isso. Eu não quero saber, você que resolva isso com seu filho. Se esse filho é filho só da mãe, de outro pai, mesmo assim, se mora na mesma casa, precisa ter um entendimento lá no passo 1 que a gente viu sobre as regras, os combinados e tudo que foi feito dentro dessa casa. Agora, se a gente vai ver uma família em que a pai e a mãe moram junto e cria os filhos desse pai e dessa mãe, os dois são pais, os dois são mães. E eles precisam ter esse cuidado. Eles precisam entender que os dois são os pais, os dois são filhos, todo mundo é filho e precisa da mesma educação, do mesmo cuidado e da mesma atenção. E não separar um do outro. Porque isso lá, mais uma vez, isso lá na frente vai acarretar um distanciamento entre esses irmãos. Porque eles foram separados pelos pais, mesmo estando dentro de casa. Bom, esses são os 5 passos para uma criação de filhos felizes. E eu espero que tenha te ajudado, que comece a te iluminar em algum passo que esteja faltando aí na sua casa, fortalecendo o seu vínculo, fortalecendo o convívio da sua família, dos seus filhos, de quem estiver na sua casa. Então, se você gostou desse vídeo, curte aqui o vídeo, compartilha com alguém que esteja precisando ouvir sobre isso, também entender esses 5 passos, saber como é que pode fazer sobre isso. E aí eu vou pedir só uma coisa para você, curta as nossas redes sociais. Vai lá no YouTube, se inscreve no YouTube, pode até apertar lá no sininho para quando a gente tiver alguma novidade você ficar sabendo e receber a notificação de que tem vídeo novo. No Facebook você pode estar curtindo a nossa página. No Instagram também você pode ir lá estar seguindo a gente no Instagram. Então espero ver vocês nas nossas redes sociais, trocando mensagens, trocando a sua experiência com a gente. E te vejo no próximo vídeo. Até lá!